Professor, o que caracteriza um ser vivo? Quais são os processos que acontecem nesses organismos que denominamos de vivos? Eu sou o professor Gripol e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, características gerais dos seres vivos, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Características gerais dos seres vivos. Por onde começar, professor? Pelo princípio. O que é o ser vivo? Essa é uma pergunta crucial. Como fazer para definir um ser vivo? Quando eu era pequeno, no meio das crianças, quando brincava, a gente se perguntava, uma vez surgiu essa pergunta. E aí, o que é um ser vivo? Qual a diferença entre um ser vivo e um ser bruto? E a gente dizia o seguinte, qual a diferença entre um gato e um tijolo? E alguém respondia, você joga os dois na parede e o que me há é gato. Parece brincadeira, mas tem tudo a ver. Primeira coisa importante, os átomos da vida. Entre todos os átomos que compõem os organismos vivos, 4 deles são essenciais. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que compõem as principais substâncias orgânicas constituintes dos seres vivos. Ou seja, nós somos formados por chão. Esses 4 átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, compõem as substâncias constituintes dos seres vivos. As substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, os glicídios, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Os glicídios é o que nós chamamos de açúcares, cuja função básica é fornecimento de energia. O segundo grupo são os lipídios. Função básica, claro, não é só essa, mas a função básica principal é fornecer energia na ausência de açúcares. As proteínas, que são os compostos orgânicos construtores da matéria viva, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são responsáveis pela hereditariedade, que representam o patrimônio genético da espécie, e as vitaminas, que são as substâncias reguladoras das funções orgânicas. Glicídio, energia, lipídios, energia na ausência de glicídios, proteínas, construtores da matéria viva, ácidos nucleicos, hereditariedade e vitaminas, os agentes reguladores das funções orgânicas, como a vitamina A, que responde pelo bom funcionamento da visão e pela manutenção do tecido epitelial, ou a vitamina D, importantíssima no processo de calcificação dos ossos. Ok? Muito bem. A outra coisa é unidade fundamental dos seres vivos, célula. Quanto às células, você tem organismos unicelulares, você tem organismos pluricelulares ou multicelulares, como é o termo mais utilizado hoje. Unicelulares, você tem bactérias, você tem protozoários, como amebas, você tem certas algas, como as algas cianobactérias ou cianofícias, que também são unicelulares, constituídos por uma única célula, e pluricelulares, como nós somos, e a maioria dos organismos vivos do planeta são formados por mais de uma célula. Esta célula, vale salientar detalhe importante, que é o quê? Eu tenho célula procariótica, que é a célula que é desprovida de membrana nuclear, ou seja, sem carioteca, também é dito célula que não possui núcleo organizado, como é o caso das bactérias, como é o caso das algas cianofícias ou cianobactérias, que representam seres procarióticos, tá? Os micro-organismos do grupo Archaea, tá certo? Também são procarióticos, tá certo? Quem é constituído de célula procariótica são os organismos chamados de procariontes. E
As eucarióticas. As células eucarióticas têm núcleo organizado, porque apresenta carioteca ou membrana nuclear. A maioria dos seres vivos são formados por células eucarióticas, caracterizando os organismos vivos que nós chamamos de eucariontes. Célula procariótica sem núcleo organizado, sem carioteca, definindo os organismos procariontes da natureza. Células eucarióticas com carioteca, núcleo organizado, definindo os organismos vivos eucariontes da natureza. Claro, temos uma exceção quanto à organização dos seres vivos, tá? Em relação à célula, que são os vírus. Os vírus são partículas infecciosas, tá? Eles penetram dentro de células vivas com a finalidade de buscar a reprodução, mas são seres acelulares. Existe uma certa discussão sobre vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo. Vírus tem uma série de características que tem a ver com organismos vivos. Por exemplo, ele tem capacidade de reprodução. Claro, ele sozinho não é capaz de se reproduzir, mas ao penetrar dentro de uma célula viva, se utilizar do metabolismo celular, ele consegue então reproduzir, gerar cópias de si mesmo. Tá certo? Os vírus apresentam mutações, eles são capazes de sofrer mutações, têm alta capacidade de mutagenicidade. Os vírus evoluem na natureza, eles sofrem também um processo inerente aos seres vivos, que é a evolução e a característica clássica. Vírus tem material genético, vírus tem hereditariedade. Existem vírus que apresentam ácido nucleico DNA, existem vírus que apresentam ácido nucleico RNA. Então ele tem uma série de características, tá certo, que falam a favor do vírus ser um ser vivo. Então, o professor Billy Paul Jones, vírus é um ser vivo? Categoricamente, absolutamente, em gênero e grau, os vírus podem sim ser considerados seres vivos pelas inúmeras características de seres vivos que eles apresentam, ok? Outra característica do ser vivo é a nutrição. Os organismos vivos da natureza precisam se nutrir. E quanto à nutrição, você classifica os seres vivos em duas categorias. Os autótrofos, que são capazes de sintetizar seus próprios alimentos, ou porque realizam fotossíntese, que é o caso da maioria das plantas, ou porque realizam quimiossíntese, que são os dois mecanismos autotróficos de produção de alimentos da natureza. Claro, a quimiossíntese é realizada apenas por um certo grupo de bactérias, as chamadas bactérias quimiosintetizantes. A diferença entre a quimiossíntese e a fotossíntese é que a fotossíntese é a síntese de matéria orgânica utilizando-se energia luminosa para fazer o processo, e na quimiossíntese é a síntese da matéria orgânica utilizando energia proveniente de reações químicas de oxidação de compostos inorgânicos, ok? Não utiliza energia luminosa para fazer a síntese desses compostos orgânicos, beleza? Existem os organismos heterótrofos ou heterotróficos, não sintetizam seus próprios alimentos. A maioria dos seres vivos da natureza são assim. Eles precisam captar o alimento pré-fabricado na natureza através de um sistema chamado de cadeia alimentar. Então você tem uma planta que serve de alimento para um consumidor herbívoro, que serve de alimento para um consumidor carnívoro, por exemplo. Tá? Então esse organismo herbívoro, esse organismo carnívoro, eles são heterótrofos na cadeia alimentar. Eles captam a matéria a partir do produtor, a partir do vegetal autótrofo, tá? Que está lá no início da relação alimentar. Beleza? A nutrição, claro, os organismos vivos se nutrem e precisam metabolizar aquilo que se utiliza, aquilo que é captado, aliás, pelo processo de nutrição. E o que é um metabolismo, professor? São as reações químicas que ocorrem nos seres vivos a nível de suas células, a nível de seus tecidos. Tá? Essas reações químicas metabólicas utilizam compostos específicos, ou seja, catalisadores das reações, que são chamados de enzimas. Então, os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos, que utilizam enzimas para catalisar as reações, tudo isso denomina-se de
Metabolismo. O metabolismo ele tem uma subdivisão. Existe o metabolismo anabólico, chamado de anabolismo, e o metabolismo catabólico, chamado de catabolismo. O metabolismo anabólico é o metabolismo de síntese. A finalidade dele é sintetizar substâncias, sintetizar matéria, com a finalidade de recuperar o desgaste orgânico sofrido pelos organismos vivos ou promover o seu desenvolvimento a nível de crescimento. Então se produz substâncias e acumulam-se substâncias para recuperação do desgaste orgânico e crescimento. O catabolismo é ao contrário, é a degradação de substâncias, é o metabolismo de substâncias para a produção de energia. Metabolismo de síntese, anabolismo, metabolismo de degradação, catabolismo. Exemplo, a fotossíntese é um processo anabólico, ok? Por quê? Porque na fotossíntese o vegetal utiliza CO2 mais água para produzir açúcar, matéria orgânica, glicídios, ok? O organismo heterótrofo consome esses açúcares, consome esses glicídios através do processo de nutrição e degrada parte desses açúcares para a produção de energia no processo de respiração celular, tá certo? Então, a fotossíntese é um mecanismo anabólico porque sintetiza substâncias. A respiração celular é um processo catabólico porque degrada substâncias para a produção de energia. Essa energia mínima necessária às funções vitais, apenas para manter o organismo funcionando, apenas para manter a vida em você que está assistindo essa nossa videoaula, essa energia mínima para manter toda a máquina orgânica funcionando é o metabolismo basal, ok? Outra característica também é o crescimento. O crescimento dos seres vivos tem que ser estável e controlado. Caso contrário, isso pode levar a problemas sérios. Crescimento descontrolado de células e tecidos mata, porque pode produzir uma coisa chamada câncer. Então você tem aqui, por exemplo, olha só essa imagem, tá? Desse bebezinho aqui, que nasceu com esse tumor extremamente avantajado no lugar da orelha, tá certo? Por quê? Devido ao crescimento celular descontrolado. O ciclo celular, que é o ciclo de vida das células, existem mecanismos genéticos que controlam, tá certo? E regulam esse processo de reprodução celular, para que as células não se reproduzam, para que as células não se dividam de modo descontrolado e leve à formação, tá, de um processo cancerígeno no organismo vivo. Beleza? Detalhe que a gente conversa em outras aulas específicas. Aqui estamos explorando apenas os caracteres gerais que constituem os organismos vivos. Tá certo? Muito bem. Reprodução. Organismo vivo se nutre, organismo vivo reproduz. A reprodução é a capacidade de originar descendentes. Os organismos vivos da natureza têm essa capacidade natural, chama-se potencial biótico, é a capacidade natural de crescimento da população através de processos de reprodução. A reprodução pode ser assexuada. Na reprodução assexuada, tá certo? Ela ocorre sem gametas. Não há a participação de gametas. Um único indivíduo é capaz de reproduzir, é capaz de se dividir de alguma forma, originando um novo indivíduo a partir dele. Tá? Existe a cisciparidade, que é um processo de reprodução em organismos unicelulares. Existe o brotamento, que é um processo de reprodução assexuado em organismos multicelulares. Entre muitos outros processos que nós estudamos isso exatamente na parte da fisiologia relacionada à reprodução. Beleza? Certo? A reprodução assexuada tem um problema. Qual é o problema? Origina clones. Por quê? Porque não há variabilidade genética. Se eu me reproduzo assexuadamente, toda a minha genética passa para o indivíduo filho. Ele é um clone, ele é um indivíduo idêntico a mim. Tá certo? A reprodução sexuada não, ela ocorre com gametas. Como ela ocorre com gametas, né, os gametas mais conhecidos, espermatozoides e óvulos,
Então, os organismos vivos que se originam desse processo de reprodução, eles apresentam variabilidade genética, porque ocorre recombinação gênica. Tá? Eu preciso de uma parceira para que eu possa reproduzir. Eu transfiro meu material genético para ela, ela então recombina esse material genético com o material genético dela, formando um novo organismo vivo que não é idêntico a mim e nem idêntico a ela, mas é a soma, né, resultante dessa recombinação gênica entre mim e essa pessoa que é a minha parceira. Beleza? Isso é possível através da hereditariedade. Todos nós temos um patrimônio genético formado pelo DNA, que compõe os nossos cromossomos, que estão dentro de nossas células. Né? Você tem aí nas suas células o número de cromossomos da espécie humana é 46. São 23 pares, porque você recebe 23 cromossomos de um pai, recebe 23 cromossomos de uma mãe, formando então 46 pares, 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos no total, é o seu patrimônio genético transferível de pais para filhos por causa da hereditariedade, que é a transmissão dos caracteres hereditários. Esse material genético ele é suscetível a sofrer um processo chamado de mutação. O que são mutações, Billy Paul? São erros de codificação no DNA. Tá certo? Erros de codificação no DNA. O que significam esses erros de codificação no DNA, Billy Paul? Você sabe que o DNA é formado pelas bases adenina, guanina, citosina e timina. E existe um código genético de ligação entre essas bases que deve ser obedecido de forma fidedigna para garantir a manutenção e a originalidade da informação genética em um organismo vivo e que pode ser passada para um outro organismo vivo de forma fiel. Entendido? Isso é conseguido através de quê? Do código genético do DNA. Adenina sempre se liga à timina e guanina sempre se liga à citosina. Se houver erros de pareamento de bases, uma adenina se ligar a uma outra base que não seja uma base timina, então esse erro caracteriza a mutação. Ele altera a informação genética que passa para o indivíduo da próxima geração. E isso pode ser extremamente prejudicial à espécie. Mas algumas poucas mutações, por acaso, tem mais lógica do que a instrução original. E isso favorece uma outra questão relacionada aos organismos vivos, que é a evolução. A evolução está relacionada com a seleção natural, mecanismo descoberto, analisado e estudado por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, que foram os indivíduos que propuseram a ideia de seleção natural, a seleção do organismo melhor adaptado, né, ao meio ambiente. O melhor adaptado sobreviverá, né, e superará o indivíduo menos adaptado. Tá certo? Então isso tem a ver com a evolução. Seleção natural, que significa sobrevivência do mais apto. E terminamos então essa nossa aula sobre características gerais dos seres vivos, comentando sobre os níveis de organização dos seres vivos. Tá? Você tem o átomo, você tem moléculas, você tem substâncias e você chega ao nível de organização célula. As células se agrupam e formam tecidos. Tecidos se agrupam e formam órgãos. Órgãos se agrupam formando o sistema e os sistemas se agrupam formando o organismo, que é o ser indivisível, o ser individual. Indivíduo quer dizer isso, ser indivisível e individual. Billy Paul é um ser indivisível, é um ser individual. Eu não posso dividir Billy Paul em outros organismos, tá? Certo? Daí o termo indivíduo. Célula, tecido, órgão, sistema e organismo representam os níveis básicos de organização dos seres vivos. Esses seres vivos, essas unidades vivas individuais, podem se agrupar em população, que são grupos de indivíduos de mesma espécie, que habitam uma determinada área. Essas populações podem se agrupar em comunidades, que são grupos de organismos vivos de diferentes espécies
que habitam uma determinada área, e essas populações e essas comunidades formam então o ecossistema, chegando à biosfera. Biosfera é o espaço do planeta, todo o espaço do planeta biologicamente habitado. Então esses são os níveis, tá, mais básicos de organização dos seres vivos, de célula a organismo, e os níveis mais superiores de organização dos seres vivos, população, comunidade, ecossistema, tá, que é o conjunto formado por comunidade mais ambiente, terminando então com a biosfera, todo o espaço do planeta biologicamente habitado. Vá na descrição do vídeo, pegue o exercício referente à lista de exercício com gabarito comentado sobre características gerais dos seres vivos, inclusive o biomap, né, o biomap da nossa aula. Beleza? Bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Tchau!